Salve, salve, amigo orquidófilo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Orquidário Colpo, paisagismo e jardinagem. Estou no meu ateliê e eu vou fazer um trabalho que eu já devia ter feito já há algum tempinho, que é abrir essa quase toceira, né, de Cattleya. Eu tenho essa muda mais ou menos faz uns 2 anos. Eu comprei na Expo Inter. Para quem não conhece, a Expo Inter, ela é uma exposição agropecuária que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio, anualmente, sempre em setembro, né? E lá tem a agricultura familiar, tem uns estandes de comida feita em casa, né, culinária caseira, tem maquinários da agricultura, maquinários, e tem animais, ovelhas, porcos, cavalos, tudo. Então, na verdade, é uma grande feira, né, agropecuária. E, naturalmente, tem as estandes das orquídeas. E outras flores, tem rosa do deserto também, mas chama atenção a das orquídeas. A agricultura familiar também tem. Então a Expo Inter é um encontro de exposições, assim, né? Bastante importante. Movimenta milhões de reais, né? Ocorre em setembro. E eu adquiri, então, essa Cattleya. Eu confesso que eu cometi um erro, porque normalmente a gente tem que sempre saber a identificação da tua planta, né? Ah, eu tenho uma Cattleya, mas qual Cattleya? Guarnieri? Galopeira? Sei lá, Leopold? Intermédio? Milhões, né? De espécies que tem. Eu sei que ela é bem vermelha. Ela já deu flor. Na verdade, eu comprei com a flor. Mas era uma flor muito pequenininha, porque nesses estandes assim de feiras, né, de exposições, os produtores eles perceberam que às vezes tem aquela plantinha que demora para crescer. Às vezes ele lá no galpão lá deles vão ficar o quê? 5 anos esperando porque uma orquídea esteja apta a dar flor e ocorra a venda, né? Porque tem aquele valor, né, de paisagístico com a flor, né? Normalmente o pessoal compra com flor. Temos nós, os colecionadores, você que está me assistindo também, provavelmente tem a sua coleçãozinha, ou coleção zona, porque eu já conheço muitas pessoas que têm muitas orquídeas. E às vezes compra só para presente, ou eu acho bonito, gosto de flores, e via de regra, acabou a flor, e eles colocam numa árvore e tal, né? Então, para que ocorra a venda, né, a flor é a principal vitrine, né, da orquídea. Só que daí eles perceberam que demora muito, né, para atingir esse estágio. Então, às vezes eles levam a amostra, que normalmente a amostra é uma flor adulta, vigorosa, já estando dando flor, né? E daí tem aqueles potinhos assim com várias pequenininhas micro-orquídeas. Que na verdade não são micro, né? O estado atual é de micro, né? Então, eles começam colocando assim, comece essa coleção. Daí eles colocam 10 espécies assim e vendem um combo, né? Vende toda essas 10, 15 espécies, né? Ou até individualmente, né? Então, às vezes tem 3 mudas por 10 reais, 3 mudas por 15. Imagina, tu vai comprar pequenininha, naturalmente, mas tu vai ter o prazer de começar desde o início aquela tua planta de estimação. Para você que não tem interesse de ter milhões de orquídeas, quer ter a sua coleçãozinha, gosta das plantas, tem gente que escolhe um nicho específico. Eu só cuido de micro-orquídeas, né? Dependendo de repente já está num apartamento, tem pouco espaço, micro-orquídea, ela começa a produzir, a cuidar, né? Tem o pessoal que gosta só de vandas, só de phalaenopsis. Então, tipo assim, tem vários nichos dentro, né, da comunidade da orquidofilia. Mas daí eu comprei, então eu aproveitei essa oportunidade. Eu comprei, na verdade, essa muda, ela tá acima do normal, né? Normalmente as mudinhas são bem pequenininhas. Então, mas essa aqui eu consegui por 15 reais, se não me engano. Eu acho que o pessoal não queria levar de volta. Tem provavelmente deve ter outros híbridos, outras plantas que estão vindo, né, para venda, né? Então eles estão mais focados, né, nessas orquídeas, né? Então eles acabam vendendo, né? Uma boa muda. Na verdade, essa muda já era menor dessa Cattleya, mas como eu tenho há 2 anos, eu acho que eu já consegui já uns 3 ou 4 brotinhos, então ela aumentou, né, um pouco de tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do vaso, né? Aqui, ó, vocês percebem que tem... Assim, ó, eu não tenho a menor ideia de quantas frentes tem. Para tu saber das frentes, é só saber os brotinhos, onde acaba o rizoma. Ó, eu identifiquei uma frente, uma segunda frente no interior aqui, e uma terceira frente.
E uma quarta aqui, ó, aqui termina o rizoma, né, que é aquela parte, né, o rizoma é aquela parte que une, né, todos os pseudobulbos. Então eu tenho 4 frentes aqui, então eu tenho 4 plantas. Então eu comprei um vaso que tem 4 plantas. Até uma dica, quando você frequentar uma exposição, visitar uma seleção também de orquídeas, tem muitos lances de leilões e também. Mas se você tiver a oportunidade de especificamente visitar uma exposição e tem essas orquídeas mais baratas, sem flor, não procura, sempre procura aquela orquídea que tem mais a te dar, mais frentes, mais botões, as folhas melhores, assim. Porque às vezes a gente quer, essa aqui tá com, daqui a pouco tem essa aqui com uma do lado e essa outra do lado tem um botão, né? Tá feia, de repente foi comida por uma lesma, daqui a pouco os tentecores atacaram, né, essas pragas, né, cochonilha e tal. E tu tem do lado essa planta que tá sem flor, mas olha só a estrutura que ela te oferece. Então é melhor tu comprar essa, esperar um pouquinho, tu já sabe como é que é a flor. Normalmente tem aquela amostra que é a flor adulta, tu já vai ter ideia. Tira a fotinho, pega o nomezinho e pega essa planta que vai te dar mais plantas. Então o que eu quero fazer? Eu quero abrir, porque está na hora, tem várias frentes, tem o potezinho já está querendo sair querendo sair do vaso. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer, isso aqui é de coleção, né? Não é para venda. Então eu quero reunir todas essas plantas num só lugar. Melhor, né? Então o que eu vou fazer? Eu peguei, um sarrafinho. Um sarrafinho, ele tem uma duração de 3, 4 anos, então é o que eu preciso. Porque depois que ela se pegar, eu vou colocar em uma árvore lá no meu sítio. Mas eu quero, pelo menos agora que eu não estou no meu sítio, eu quero estar ela próxima de mim para ficar irrigando, né, adubando e cuidando melhor dela. Daí eu pego esse sarrafinho, eu já coloquei já olha só, já coloquei já um parafusinho aqui com argola, que é depois para eu fixar, para eu pendurar, né, embaixo de uma árvore ou de um sombrite lá da minha estufa, né. Então essa aqui vai ser o substrato principal aqui da minha planta. Então eu vou deixar aqui do ladinho. Agora, antes de começar, vou tomar um chimarrãozinho. Que gaúcho raiz tem que tomar um chimarrãozinho antes de começar a trabalhar. Dia chuvoso lá fora. Inverno gaúcho. Ciclone se avizinha. Novamente outro ciclone. Vamos cuidando das nossas orquídeas aqui em casa, então. Bom, então o que eu vou fazer? Então eu vou abrir. Vamos abrir aqui, tá? Normalmente eu aperto aqui o vaso para ela ir soltando, ó. Porque ela tá muito fixada. Mas se tu vai apertando, ó, ela vai se soltando. O primeiro passo eu quero que ela se solte do vaso. Porque a orquídea ela gruda muito, né? Na parte interna. Então às vezes se tu quiser arrancar, vai machucar muitas raízes. Mas se tu fizer assim, ó, ela sai em bloco. Então tu protege muito mais as tuas raízes. Vamos ver se eu tive a sorte. Olha só. Olha só. Consegui. Vocês sabem por que os produtores utilizam vasos de plástico em vez desses pretos de casa? Os de plástico transparentes, é o que eu quero dizer. Por que eles usam os transparentes? Porque a raiz da orquídea também faz fotossíntese. Tem estudos que revelam que tem uma produção, uma fotossíntese nela. Você vê também, por exemplo, eu tenho aqui, ó, até eu virei aqui para você mostrar. Ó, olha que linda Phalaenopsis. Olha que linda Phalaenopsis. Olha que linda. Olha a coloração. Repare no vaso. O vaso transparente. As raízes aqui internas, elas também realizam fotossíntese. Então, além das folhas, as raízes. Então, os produtores que já sabem do cultivo, tentativa e erro, perceberam que existe uma resposta melhor às orquídeas quando tu usa o plástico transparente, né? Então, só mais uma diquinha aqui, ó. Prefira o transparente. Pode usar o plástico preto normal, não tem problema. É que tudo que tu fizer 1% a mais, vai te dar bons resultados lá na frente. Pessoal, tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreva, assista até o canal. O YouTube vai passar o meu vídeo para outras pessoas. Então, vou mostrar para outras pessoas esse conteúdo maravilhoso de orquídeas, paisagismo, jardinagem. Então, curta, se inscreva
Ativa o sininho para novas notificações. Vamos voltar pro vídeo que tá maravilhoso. Olha só a quantidade de raiz, uma toceira. Vou começar a tirar por baixo aqui, ó, porque daí aqui eu percebo todo o método de cultivo. Aqui eu não encontrei, esse vasinho aqui ele é bastante perfurado. Eu não encontrei a brita para fazer a drenagem, mas eu encontrei muito casca de pinos, ó. Que ele também auxilia, né? Tu vai molhar, ele fica úmido, não fica encharcado, né? Lembra, né? A orquídea não gosta de dormir com os pés molhados, nunca. Bom, pode molhar quantas vezes quiser, mas a água tem que chegar, hidratar e ir embora. Porque além da fotossíntese, ela também respira. Então, se ela ficar muito tempo encharcada, por isso que normalmente a gente não bota o pratinho embaixo do vaso, porque retém água. E daí fica encharcado e as pontas das raízes morrem. Então, o método de cultivo aqui que ele utilizou foi a casca de pinos para auxiliar na drenagem. Então, primeiro que a gente tem que fazer, a gente tem que tirar todo esse substrato que ele utilizou. Eu estou olhando aqui, ó, ele utilizou areia. Ele fez um mix aqui. Ele utilizou areia e a casca de pinos. Interessante. Provavelmente cada produtor tem as suas manhas, né? Tem as suas dicas de cultivo, né? Seus métodos, né? Tudo padronizado, né? Porque no momento que eles atingem um padrão que está dando resultado, eles vão seguir para todas as plantas, né? Tá. Tirei, meu Deus, eu tirei quase todo o substrato e olha só, é pura raiz. Ela até estava precisando urgentemente de uma limpeza aqui, né, no substrato. Às vezes a cada 2, 3 anos é bom fazer isso aqui. Embora a orquídea não goste de ser mexida muito frequente, né? Normalmente o pessoal me pergunta pelo WhatsApp, meus amigos, né, que tem orquídeas, até plantas em geral, mas principalmente orquídeas. Ah, Fernando, eu não tenho sorte com orquídea, é tão difícil de cuidar e tal. Mas o que tu fez? Ah, pois é, eu plantei uma orquídea lá numa árvore, eu esperei 2 meses, não deu flor, eu já mudei para um pote, depois eu já botei, sabe? Eu fico mexendo muito tempo. Porque a orquídea não dá flor, remete à pessoa que ela não está gostando, ela está morrendo, enfim. Mas diferente de muitas flores, que às vezes as flores elas são presentes o ano inteiro, né? A orquídea, e cada espécie de orquídea tem a sua data especial de florescimento. Tem a Cattleya leopold, aqui, ó. Eu chamo ela de flor de Natal. Normalmente vem um novo broto, e lá por 15 de dezembro ela já começa a liberar já cachos gigantes. 15, 20, já contei 25 flores num cacho aqui em casa. Então é a flor de Natal que eu chamo ela, né? Tem o sapatinho, Paphiopedilum, que são orquídeas que dão flores no inverno. Por exemplo, até eu não trouxe aqui, mas o meu sapatinho está tudo florido. Então cada espécie tem a sua data preferida, né? Por exemplo, tem a taquarinha, na verdade, arundina, a orquídea arundina, taquarinha. Ela com o sol pleno, que ela gosta muito de sol, ela dá flor o ano inteiro. Olha só a diferença. Então cada espécie tem a sua data, né, de dar flores. Bom, pessoal, eu já não consigo tirar mais nada, porque agora é só raiz. Não tem mais nem substrato aqui. Tô até tentando tirar, mas... Bom, agora eu vou identificar aqui as frentes e vou começar a separar as mudas. Quando eu faço o corte, que é esse evento, quando a gente tem uma toceira e a gente vai fazer uma separação, a gente chama de corte. Ou se não, se é uma orquídea que tem vários bulbos, uma só planta, vários bulbos, e a gente daqui a pouco seleciona os pseudobulbos da frente e a gente faz o corte, literalmente o corte da parte traseira. Porque normalmente na parte dianteira aqui da estrutura da planta, da orquídea, é ali onde se produz os hormônios, né? E quando está com a frente fixada em toda a planta, esse hormônio atua em todo o vegetal. Então aquelas geminhas que ficam no rizoma ali, estão tudo adormecente. Mas daí quando tu corta, faz o corte, daí cessa aquele envio permanente desse tipo de hormônio que
que deixa essas gemas dormentes. O que vai acontecer? Daí essas plantas vão começar a germinar. Porque não tem mais o impeditivo, né? Então, quando tem uma planta muito grande, tu quer fazer mais mudas, então tu seleciona normalmente, seleciona o brotinho e mais 3 bulbos, pseudobulbos, 3. Porque ela vai dar força suficiente para começar a continuar a sua vida, né? E daí você vai ter a parte traseira, que vai ter daí a possibilidade de crescer, né, as novas gemas, né, já que não tem mais esse impeditivo. A pior coisa é tu selecionar porque dá uma pena meter a faca. Vou tirar esse tronquinho aqui que já veio com a orquídea, que foi só uma orientação, né? Ai, é muito difícil. Vou selecionar, vou fechar o zóio e vou fechar o zóio e eu vou selecionar aqui, ó. Aqui eu tenho o bulbo da frente e mais 1, 2, 3. Vou selecionar 4 pseudobulbos. Então o que eu vou fazer? Cortar. Mas eu tenho que fazer isso. Dói muito, tadinho. Foi. Olha só. Fiz o corte. Separei do principal. Tem 1, 2, 3, 4, até 6. Vai ser uma ótima exemplar, ó. Olha que lindo, ó. Isso aqui é só uma planta, ó, com uma frente agora, ó. Ainda bem que eu não cortei mais fundo, então ela vai ficar muito bem. Essa aqui é a primeira planta. Vamos selecionar aqui. Deixar aqui para não atrapalhar a visão de vocês aqui. Deixar aqui do ladinho. Vamos adquirir mais mudinhas. Onde é que tem frentes? Primeiro eu sempre procuro os brotinhos, né? Porque às vezes não tem um brotinho, não tem um brotinho novo por causa que ela já está presa naquela frente que eu retirei, né? Então, mas quando surge alguma frente, a gente identifica pelo broto. Aqui, ó, acabei de identificar, ó. Ó, isso aqui é um brotinho novo. Então, daí tu pega toda a sequência do pseudobulbo. Aqui, 1, 2. Aqui, achei um lugar. Vamos ver. Aqui. Vou fazer o corte. Desculpa. Às vezes tu pode perder um bulbo, é inevitável. Às vezes tu perde. Olha só, por exemplo, essa aqui deu azar, ó. Que peninha, viu? Mas ela é a fase do corte. Aqui eu tenho muita planta. Eu tenho muita planta aqui. Porque eu tenho o bulbo e mais 4 pseudobulbos. Eu tenho o brotinho e mais 4 pseudobulbos, que é o que eu preciso. E, então aqui eu vou formar uma nova frente da orquídea. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer um outro corte. Deixa eu ver. Vou selecionar, deixa eu ver. Esses 4 aqui. Que dá muita pena. Realmente dá muita pena. Por baixo, ó. Tu pode ver por baixo também aqui para saber onde é que cada bulbo se interliga, né? No rizoma. Eu acho que aqui, ó, ela meio que vai soltando, ó. Ela mesmo, ela vai se orientando, ó. Ela mesma, aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. Ai! Pronto. Brotinho novo e mais 4, 5 pseudobulbos. Uma planta forte para eu fazer esse manejo. Eu tenho 2 plantas aqui. Pessoal, olha só. Ficou só essa aqui, ó. Mas olha só. Ela ficou com raiz, ó. Então ela tem um mínimo de rizoma aqui, ó, para brotar. Então eu vou separar aqui, eu vou fazer junto do meu arranjo. Aqui, ó. Mais uma frente com brotinho e mais 4 pseudobulbos. Ó, já é a 4ª planta. Agora tem mais essa aqui, ó. Ela tem um broto inicial aqui. Olha só. Aqui, ó. É que às vezes ela se mistura tanto que a gente não sabe onde é que está o rizoma interligando. Eu acho que eu já identifiquei. Mas eu acho que eu não vou mexer nela. Eu acho que está de bom tamanho. Vou respeitar um pouquinho ela. Não preciso tantas mudas também. Ó, olha só que linda planta. Perfeita. 1, 2,
3, 4 mudas, com todas elas com frente. Então tinha 4 frentes. E essa aqui que vai ser um bônus, espero que ela se dê bem. Então eu vou deixar ela por último. Então eu tenho 4 plantas. Deixa aqui do ladinho. Tomar meu combustível. Botei boldo. Às vezes eu boto folhas de louro. Muito bom no chimarrão. Quem nunca, né? Aqui, perfeito. Vou pegar o nosso substrato escolhido, esse tronco. Eu quero fazer ele todo cheio. Então eu vou separar 2 plantas de um lado e 2 plantas do outro. Macete básico para quando a gente vai colocar uma orquídea num novo substrato. A utilização de esfagno ou aquela palha da palmeira fênix, que eu já mostrei aqui para vocês. Se você não quer comprar, não quer gastar dinheiro, é um pouquinho carinho até esse esfagno. Usa aquela palha. Vou fazer então uma caminha. Primeira cama que eu vou fazer vai ser o espaço entre o substrato e a orquídea. Vamos selecionar qual orquídea eu vou botar. Vou botar essa aqui, ó. Então a primeira caminha importante vai ser entre o substrato que eu escolhi e a orquídea. Então a gente faz aqui, ó. A gente bota aqui, ó, uma caminha, literalmente uma caminha aqui de esfagno. Escolhe aqui onde é que está a frente da tua orquídea. E tu não vai botar de frente pro substrato, porque ela vai bater. Porque ela é uma frente, vai vir outros brotinhos. Tu não vai botar ela, colocar a traseira dela aqui, ó, porque senão ela vai ficar voando, ó. Cadê o substrato para ela se agarrar à frente? Não. Tu bota de ladinho. Porque daí tu coloca bem de ladinho, ela fica numa posição perfeita e tu já direciona aqui à frente para ela dar a volta, por exemplo. Entendeu? Vou botar um pouquinho mais para baixo. São 2 mudinhas para cada, isso aqui. Então, aqui já está o coisa. Então eu vou botar ela de ladinho. Ó. Percebam? Ó. Aqui é a frente, ó. Aqui tem um brotinho novo. Então ela já vai começar a se agarrar. Como eu vou colocar numa árvore, ela vai ficar um 360, não importa a posição onde é que ela vai largar as próximas raízes e os brotinhos, né? Porque ela vai fazer todo um cinturão. A minha ideia é encher esse toco com os novos brotinhos. Primeira caminha, já coloquei. Está aqui. Vou botar a segunda caminha. Em cima das raízes, aonde eu coloquei aqui a orquídea. Porque daí isso garante uma máxima hidratação. Com o sarrafinho, é uma madeira morta. Ela não tem o próprio metabolismo dela. Porque, quem não sabe, as próprias plantas liberam calor. Nos filmes de gelo e tal, tem muita neve, sempre tem aquela vala em volta das árvores. Porque ali a temperatura está um pouquinho mais alta devido ao metabolismo das árvores e o gelo derrete. Então sempre tem uma valinha. E no caso desse sarrafinho que está morto, não tem mais metabolismo, não tem mais umidade. Então tu tem que fazer essa caminha de esfagno. Já viu o pessoal usar jornal? Já viu o pessoal usar meia? Então, a criatividade está aí para ser usada. Tudo que possa trazer um pouquinho mais de umidade para a tua nova planta, tá valendo. Ó, fiz a caminha, ó. Então eu tenho uma caminha entre o substrato e a planta e essa caminha em cima. Agora, vamos amarrar. Eu estou usando um barbante de algodão. Aqui. Agora eu vou amarrar. Gente, bem preso. Orquídea não gosta de ficar solta, viu? A ponteira das orquídeas, aquela coifa, que é aquela ponteirinha verdinha, se você plantar a tua orquídea e ela ficar se mexendo pelo vento, passa um bichinho e tal, ela vai bater no substrato. Isso vai fazer com que a tua raiz morra. Então a tua orquídea vai despender mais energia para liberar mais raízes. Então,
tudo que você fizer para potencializar, tá valendo. Não economize no fio. Nunca economize no fio. Olha só como ela já tá ficando, ó. Muito fio. Tô prendendo principalmente a base das raízes em que veio. E você precisa necessariamente fazer, daí, não tão forte, porque pode machucar a estrutura da planta, entre os bulbos. Entrelace entre os bulbos aqui, no rizoma. Daí tu vai prender também a própria estrutura da planta no tronco, não só as raízes. Então ela vai ficar muito firme. Como falei, não economiza no barbante. Quanto mais fixo, melhor. E nessa parte onde tu vai aprender a planta, não precisa tão forte, amarrar tão forte. O importante é só, ó, olha só, ó. Perfeito, ó. Ela nem se mexe, ó. Então assim vai garantir que as orquídeas se desenvolvam. Primeira planta feita, vamos para a segunda? Vamos. Primeiro passo, esfagno, fazer a primeira caminha para a tua orquídea, contato do substrato com a tua planta. Como essa aqui é uma planta grande, então eu vou pegar esta menor aqui para equilibrar os dois lados. Aqui. Já fiz a primeira caminha. Olha só aqui, ó. Dá para ver aqui. Orquídea, rente ao substrato, cadê o brotinho? Aqui está o brotinho, então vamos botar de lado, o mesmo procedimento, aqui. E vamos encerrar com mais uma caminha em cima das raízes, para manter o máximo de hidratação. E daí assim você não precisa molhar todos os dias, porque a orquídea ela sobrevive todos os dias. Principalmente essas epífitas, as amarradas, você pode molhar todos os dias, porque hidratou, foi embora, não tem problema. As de vasos, daí sim, tem que escolher um regime de irrigação mais distanciado. Talvez um dia sim, um dia não. Depende por exemplo, do vaso. Se for um vaso de plástico, uma vez por semana. 2 no máximo. Ter um intervalo de uns 3 dias entre as irrigações no vaso de plástico é ok. Porque ele é um material sintético. Ele não é poroso. Ele é quase hermético, então a evaporação ele é muito baixa. No caso do vaso de cerâmica, ele é um material poroso. Isso vai garantir que ocorra uma evaporação, porque o próprio vaso pega um pouco da água e bota na superfície. E daí ele vai evaporar. Então daí tu precisa, daí, de repente, a cada 2 dias, umas 3 vezes por semana, você molha. Então, como o pessoal diz dica de cultivo, não é uma premissa fixa. Tudo varia. O lugar onde tu vai armazenar a tua orquídea, o tipo de orquídeas, tem orquídeas que gostam de mais umidade, tem orquídeas que não suportam muita umidade. O tipo de vaso, o clima que está ocorrendo na tua região. Eu estou em Porto Alegre. Inverno rigoroso. Ultimamente São Paulo também teve. Pelo que eu vi as notícias, deu 4 graus durante a noite. Então a gente não tá livre, né, dessas mudanças, né, climáticas. Olha só, eu plantei aqui, ó, olha só o que tu não pode fazer, ó. Olha só. Ela tá se separando, ó, ela tá se largando do substrato, porque eu amarrei só as raízes. Então agora eu vou fixar a estrutura da planta. Então eu vou entrelaçar entre os bulbos, aqui. Faço uma volta. Aquele bulbinho que eu não peguei, eu pego agora. Essa última amarração não precisa ser muito forte. Só tomando cuidado por causa para não machucar, né, a plantinha. Aqui. Fiz 2 voltas ali. Amarrando. Ai. Uhul! Olha só. Agora ela não se solta mais do substrato, ela vai estar junto do substrato, onde ela vai liberar raízes. Primeiro lado feito, perfeito.
Vamos para o segundo. Tem mais orquídeas aqui. Vamos ver o mesmo procedimento. Aqui eu peguei a planta maior em cima e a menor embaixo. Agora eu vou inverter. Vou pegar a maior embaixo e a pequena em cima. Deixa eu ver onde estão os botinhos. Os botinhos aqui, ó. Só para não machucar. Eu vou fazer rápido. Acho que eu vou utilizar. Será que eu utilizo isso aqui? Ó, eu tenho uma caixinha aqui que eu fiz. Vou botar aqui, ó, só para não... Aqui, perfeito. Para não amassar as plantinhas. Aqui. Primeira caminha. Vou fazer agora toque de caixa. Pegar a planta maior, a menor em cima. Já coloquei ela na primeira caminha. Pego a segunda caminha só para otimizar aqui a umidade. E pronto. Pego o barbante. Pego bastante barbante, que eu boto duplo. Como é um barbante de algodão, ele tende a apodrecer. Mas pelo que eu tenho percebido, via de regra, o tempo de apodrecimento é exatamente o tempo em que a orquídea vai se enraizar. Então, ela mesmo se protege. Olha aqui, ó. Tem que cuidar da planta. Já tem aqui a outra planta aqui. Aí. Vamos girar. Já aproveita e já amarra aquela outra que a gente já fez. Vai ficar bem fixado. Tem que amarrar muito bem. Amarrei a primeira. Deixa eu cuidar aqui para não machucar ela. Vou fazer agora a segunda amarração, que é a amarração. Deixa eu só realinhar elas aqui, para ficar perfeito. Aí. Agora já fiz a primeira amarração no substrato, agora eu vou fazer aquele zigue-zague entre os bulbos. Porque daí ela prende de forma uniforme toda a planta. Então daí tu não vai ter planta solta. Primeiro vasinho feito. Agora já pego a outra que não pegou antes. Aí. Perfeito. Bem amarrado. Ó, tá tomando corpo, ó, gente. Isso aqui ficou na frente. Aqui, ó, tá tomando corpo. Olha só. Fixada, não se mexe, perfeita. Agora vamos finalizando para fazer agora a segunda parte. Primeira cama, substrato orquídea. Como é uma planta maior, eu vou botar um pouquinho mais para contemplar a maior quantidade de raízes possíveis. Aqui. Olha o tamanho da planta. Gigante, né? Tchê, fica muito bonito isso aqui. Fica muito. Eu gosto de fazer assim esses tipos de arranjos, porque daí tu organiza a tua orquídea, tu concentra uma só orquídea num só lugar, daí tu não precisa ter 5 vasos dela, né? Não precisa ficar com 5 vasos dela. Então daí tu otimiza até para irrigação. Fecha aqui. Aqui. Primeira amarração no esfagno com as raízes. Aqui. Bem forte para que ela fique bem presinha. Fechou? Agora vamos fazer a segunda amarração, que é aquela da estrutura, né?
Tá gostando do vídeo? Eu trouxe dicas boas e tal? Se inscreva no canal, dá um curtir, assiste até o final. Isso ajuda muito o canal, ajuda no engajamento. O YouTube vê que você está gostando dessas orquídeas, do vídeo, das dicas, né? E daí vai passar para outras pessoas, para elas também terem acesso a esse tipo de conteúdo. Então se inscreva! Agora, a amarração final na estrutura da planta. São duas amarrações. Primeiro tu amarra a base aonde está as raízes com o esfágano. Ih, que confusão de fios, hein? Depois tu tira o excesso de fio, tá? Se você quiser, você pode já tirar o excesso de fios, que não, para deixar mais bonito, né? Ficar mais vislumbrado. Vamos machucar ela. Perfeito. Mais uma entrelaçada. Vai ficar bem presa, vai ficar muito perfeita. Aqui, perfeito. Tem que cuidar sempre para não machucar a outra orquídea de baixo, né? Cuidar ela. Aí, perfeito. Amarra. Gente, perfeito, olha só. Depois eu vou tirar o excesso de fio, tá? Não vou tirar agora para não deixar o vídeo maçante. Para deixar mais bonito, mais apresentável. Ufa, tirei a... Meu Deus, eu esqueci aquela. Eu vou colocar ela junto de uma outra, aqui onde já tá amarrada. Porque daí, aí, ó, perfeito. Ó. Junto onde tá, pegar um pouquinho de esfagno, botar nela. Perfeito. 4 mudas, 4,5 mudas. Prontinho, ó. Ficou juntinha da outra. Gente, terminei. Olha que legal que ficou. Uma nova estrutura. Abri uma catleia que estava precisando já ser aberta. Uma toceira. Consegui fazer 5 frentes, 4 frentes grandes, né, uma pequenininha. E realoquei tudo num espaço só. Agora, quando for fazer irrigação, eu molho só um lugar, economizo água, tempo, e ela certamente vai responder melhor aqui do que naquele vaso que ela estava bem apertada. Perfeito, né? Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho. Aí você vai receber sempre uma notificação quando tiver um vídeo novo. E até o próximo vídeo aqui do Orquidário Copo. Jardinagem e paisagismo. Até mais. Uau, ficou bom.